Imagina perder a mulher que você tanto ama pra uma doença mortal e logo depois essa mesma doença aparecer pra assombrar sua filha. É exatamente isso que aconteceu com Bartolomeu Kuma, que agora vai ter que fazer o possível e o impossível pra tentar salvar a pequena Bonnie. O Sanji tentava fazer alguma coisa, mas nenhum deles conseguia se mexer. E o Vegapunk fala que devia ser o poder de alguma Akuma no Mi. Com sangue nos olhos, a Bonnie fala que o Saturn matou o pai dela. E o Corno fala que o Kuma não passava de um escravo, descendente de um clã que cometeu um grave crime contra o mundo. E também o único sobrevivente dos bucaneiros que foram extintos. Aí a Bonnie lembra do Kuma falando que desde criança ele sempre quis ser um herói que pudesse salvar os fracos e oprimidos, igual Nika, o guerreiro da libertação. E o Saturn mandava todos mirarem bem na cabeça dela. O Kuma dançava, bailava e botava pra quebrar. E ela perguntava se Nika também ia vir pra libertar ela. E o Kuma falava que é claro que sim. Agora meu parceiro se prepara, porque a gente vai ver simplesmente a história mais pesada de todo One Piece. 47 anos atrás, lá no reino Sobert do South Blue, nascia o menino Kuma. E o doutor falava pro pai dele não se preocupar, porque não vai contar pra ninguém sobre o sangue dele. 4 anos depois, o Kuma já era um meninão. E do nada o doutor chegou todo afobado, gritando que eles precisavam fugir agora, já que os cachorrinhos do governo foram até o hospital e descobriram tudo. Os agentes já chegaram metendo o pé no velho e falando que ele tentou esconder esses criminosos. Apontou um brinquedo de furar moletom e disse que se eles tiverem amor à vida era bom vir com eles. Depois que foi capturado, o pai do Kuma gritava que ele era o único com sangue bucaneiro e implorou pra deixar a esposa dele e o filho em paz, mas tomou só um socão na boca pra ficar esperto. E o Kuma, que não tava entendendo era nada, ficou lá brincando com as algemas, enquanto o pai dele tava só a capa da gaita. Os guardas levavam a mãe dele, que dizia pra ele viver a vida, não importa o quanto ela seja difícil. E o pai dele mandava ele ser forte, porque eles vão se ver de novo. O molecote foi feito de escravo de carga pros dragões celestiais, já que ele era muito forte. E não podia parar um segundo pra descansar, que já tomava chicotada na bunda. Se parasse pra chorar, o maldito também ameaçava meter uma bala na testa dele. Depois de uns dias, ele acabou se encontrando com o pai dele, e falava que deu muita sorte porque o mestre dele é muito gentil. Perguntou como tava a mãe dele, e o pai disse que ela já tinha virado saudades, mas ficou feliz porque ela deve estar bem melhor lá no céu do que nesse inferno de terra. Aí o pequeno Kuma já começou a chorar horrores junto com o pai, que falava pra ele ser forte porque o guerreiro da libertação vai vir pra salvar ele, o famoso Nika, o deus do sol, e um dia ele vai vir pra salvar todo mundo. Disse que Nika tá sempre sorrindo, e ele vai aparecer com uma batida que faz todo mundo sorrir também. Enquanto ele fazia uma dança e os dois se divertiam, um maldito Tenryubito meteu uma bala nas costas do coitado, deixando o pequeno Kuma louco da cabeça. Depois de uns dias, um daqueles lixos comemorava que o evento tão aguardado finalmente chegou, a competição de caçada local, e esse ano ia acontecer em uma ilha não afiliada ao governo mundial chamada God Valley. Disseram que essa ilha tem muitos recursos naturais e é perfeita pra fazer uma caçada humana, pra depois se tornar propriedade do governo mundial. O rei de God Valley pergunta como ele ousa querer matar o povo dele por pura diversão, e assim que ele abriu a boca, veio ninguém menos que Garland Fingerland passar a peixeira no rei. O pai do Shanks já saiu na frente de todos os dragões celestiais pra começar a caçada, e falaram que ele é um dos principais candidatos, mas vai começar com 10.000 pontos negativos. E o Cavaleiro Sagrado fala que essa desvantagem vai deixar a competição mais equilibrada. As malditinhas já estavam mijando um guaraná por ele, e o menino Kuma tava abrindo a gaiola na base da força pra tentar escapar. O líder dos lazarentos falava que, como sempre, além dos coelhos locais, eles também vão ter vários escravos e criminosos pra caçar. Os agentes já ficaram em choque quando viram que o Kuma tinha fugido, e botaram a culpa nos escravos do lado que estavam vendo e não fizeram nada. Agora eles vão ter que buscar o moleque, que não sabia se corria ou se chorava. Só que os próprios escravos encontraram ele pra levar ele de volta pro abatedouro, mas como ele não parava de resistir, encheram ele de paulada. O Kuma falou pra matarem ele de uma vez, porque se ele voltar vai morrer do mesmo jeito. Depois disso, as cadelinhas do governo foram avisar o Saturn que pegaram a criança que fugiu, e disse que era o filho do bucaneiro. Os escravos arrastavam o Kuma, falando que se ele fugir, todos eles vão de arrasta, como se eles não fossem virar brinquedo de Tenryubito assim que voltassem, né? Só que do nada apareceu o pequeno Ivankov gritando que o menino Kuma é a principal atração desse evento, e ouviu dizer que o sangue do gigante escorre nas veias dele. A Ginny falava que o Ivankov também é gigante, mas era só aquela cabeça de airfry dele que era enorme. Ela pergunta se eles querem morrer ou sobreviver, e o Funko Pop fala que se eles quiserem viver, vão ter que fazer um milagre. Então os dois escravos falaram que era só seguir eles, porque eles tinham um ótimo plano, e o Kuma não conseguia nem acreditar que tinha alguma chance de sair vivo de lá. O menino Kuma lembrava de quando ele caiu igual bosta, correndo atrás de um periquito, e depois do pai dele implorando pra libertar o filho e a esposa, porque ele é o único com sangue bucaneiro. Depois de umas chicotadas que ele tomou por parar de trabalhar pra coçar o saco, e finalmente do pai dele virando presunto. E acordou com o Ivankov salvando ele de ser capturado pelos outros escravos. A caçada humana tinha começado e todo mundo corria desesperado, já que os dragões celestiais ganhavam pontos por matar coelhos e os campeões recebiam ótimos prêmios. O Garland já manda as crianças aprenderem com o mestre como é que faz, mas os outros falavam que não vão deixar ele ficar com todo o crédito pra ele, e já saíram atirando em todo mundo que viam pela frente. E os fugitivos não conseguiam acreditar que estavam sendo tratados como brinquedos. O Ivankov falava que eles vão realizar essa operação custe o que custar, mas lá de cima do penhasco eles estavam sendo observados por ninguém menos que o corno do Saturn. No QG da marinha, um soldado pedia pro Garp ir pra God Valley, mas ele falava que não queria participar dessa excursãozinha dos dragões celestiais, e mandou não cutucar
colmeia deles. Ele falava isso porque enquanto os escravos estavam sendo caçados, ele tava num paraíso cheio de gatinha jogando vôlei. Mas foi só o Caba falar que o Roger tava envolvido, que o Garp largou tudo e correu pra lá. Os piratas Rocks partiam de Ratinoso, e uns bundamoles queriam ir atrás deles como se fossem capazes de fazer alguma coisa. Lá na brincadeira saudável dos Tenryubitos, o Kuma tomou logo uma flechada pra ficar esperto, mas continuou correndo sem parar pela vida. Olharam pro mar e a ilha inteira tava completamente cercada por navios da marinha. A mesma marinha que devia estar ajudando a salvar eles, e não o contrário, né? Mas o Ivankov fala que toda essa crueldade vai ser apagada da história. Um jogo de assassinato pra exterminar os habitantes da ilha e tomar tudo deles. E em 3 semanas, cada um dos 100 mil coelhos fugitivos vão ter virado estatística. E só conseguiam pensar que esse era o inferno na Terra. Um Caba fala que se eles conseguirem sobreviver às 3 semanas, eles vão ser livres. Mas é lógico que isso não ia acontecer, né? Eles só falam que vão deixar os sobreviventes ir embora pra não perderem a esperança, já que pra eles não tem a menor graça matar quem já perdeu a vontade de viver. Do outro lado da ilha, o Garlin já tinha ganhado 100 mil pontos, porque ele tava caçando só os coelhos que valiam mais, e as vagabundas celestiais já estavam caidinhas por ele. Os guris usaram um homem-peixe-tubarão pra destruir as algemas com a sua mandíbula potente. A Ginny tava confusa porque ela tinha mandado várias informações, mas nem a marinha e nem os piratas deram sinal de vida. Quando perguntam o que ela tá fazendo, a menina dá um sorrisão falando que tá manipulando informações, já que um dos prêmios dessa competição é uma Akuma no Mi que transforma a pessoa em um dragão místico azul, e eu acho que eu já vi essa lagartixa em algum lugar. O outro prêmio é a fruta da pata, que permite que o usuário envie ele e outras pessoas pra ilhas distantes. Então se um deles conseguir comer uma dessas frutas, vão poder fugir desse inferno. E pra isso, 2 semanas atrás, a Ginny vazou informações sobre essa ilha pro exterior. Então daqui a pouco deve estar chegando uma par de piratas pra procurar esses tesouros. Mas só isso não era o suficiente, já que um deles precisava atrair a atenção dos Tenryubitos pra realizar o plano. E enquanto todos ficavam em choque, o Kuma disse que ele podia ser a isca, já que ele é grande e pode sobreviver mais tempo que os outros. E fala que prefere não ver mais ninguém morrer. O Ivankov já fica todo animado, falando que não vai deixar ninguém matar ele. E eles vão todos sair de God Valley juntos. Do nada, um dos navios da marinha foi destruído pelos piratas Rocks, que estavam chegando pra pôr as mãos nos tesouros. E atrás deles tinha mais vários bandos piratas prontos para acabar com essa brincadeira de playboy. O Rocks fala pra marinha que não adianta resistir e mandava os piratas seguirem ele. E isso sim era tripulação de peso, porque primeiro veio o Barba Branca perguntando desde quando ele virou subordinado dele. No ombro dele tinha a gatinha da Stussy, sendo chamada de patética pela Gloriosa, que é aquela véia da Ilha das Mulheres. Atrás deles ninguém menos que Chique e o Leão Dourado, falando que o tesouro fica com quem encontrar primeiro. Mas a Big Mom falava que queria ficar com as duas. Essa aí é gulosa desde sempre, mas pelo menos era uma gasosa nessa época, né? E o Kaido fala que as Akuma no Mis vão ser inúteis pra ela, porque ela já tem a dela. E por último, o grande Capitão John, que é o pirata que escondeu aquele tesouro que o Bug tá procurando há 30 anos. E que timinho é esse aí, hein? Será que batiam de frente com o chapéu de palha? Os dragões celestiais já estavam desesperados com a chegada dos piratas Rocks, gritando que se alguma coisa acontecer com eles, os marinheiros estão ferrados. O QG da marinha perguntava como eles ficaram sabendo, já que o evento era ultra confidencial. Mas enquanto isso, chegava simplesmente o navio dos piratas do Roger. E o homem já chegou junto do Rayleigh e do Gaban pra fazer esses malditos Tenryubitos se arrependerem de ter nascido. O Garlin mandava organizar os soldados pra proteger os dragões celestiais. E os outros cavaleiros sagrados estavam chamando a marinha de bando de incompetentes. Era pirata lendário pra tudo que é lado, e os moleques tinham que pegar os prêmios antes deles. Um soldado falava que com os Rocks e o Roger eles não vão conseguir resistir por muito tempo, mas o reforço tinha acabado de chegar. E o Garp já veio gritando, perguntando onde estava o maldito do Roger. E a marinha já comemorou que estavam salvos. Os Tenryubitos corriam pra se proteger, enquanto os 2 pivetes faziam a limpa nos tesouros. Pegaram logo as 2 frutas, e o Kuma não sabia nem que tinha que comer elas. Mas felicidade de pobre dura pouco, né? Porque a Big Mom chegou com seus balões mágicos, segurando o Ivankov pelo pescoço, falando que quase perdeu as Akuma no Mis pra aqueles pirralhos. Já queria pegar outra também, mas o cabeça de Arfry segura a perna dela e grita pro Kuma comer de uma vez. O meninão sai correndo e a Lilinha arremessa o outro na parede. O Ivankov fala que se um deles sobreviver, eles vencem. E o Kuma engole a fruta em uma só mordida. Mas quando olhou pra trás, tomou só uma servida do Saturn, falando pro bocaneiro que o destino da vida dele é ser um escravo e morrer. O Kuma fala que é estranho que algumas pessoas como o Saturn tenham nascido pra ser importantes, enquanto outras como ele tenham nascido pra ser escravizadas. E disse que se ele tiver algum poder como o de Nika, quer salvar o maior número possível dessas pobres pessoas. E o Saturn fala que é por isso mesmo que eles precisam ser eliminados. Enquanto os piratas Rocks e Roger lutavam entre si pelos tesouros, esse incidente ia desaparecer nas sombras como se nada tivesse acontecido. Depois de um tempo lá no Reino Sorbet, o Ivankov perguntava se isso é tudo que vão contar sobre os feitos heróicos do Garp, e falava que esse tal de repórter Morgans é um lixo, e eles não tinham a menor ideia do que aconteceu na ilha depois de saírem de lá. O Ivankov pergunta por quanto tempo o Kuma vai continuar orando, mas ele responde que não para de pensar no tanto de vidas que ele podia ter salvado. Só que o cabeçudo manda ele parar de se culpar, porque no meio daquele inferno ele salvou mais de 500 vidas. E a Ginny fala que todos eles choraram de tanta gratidão, e falam que as mãos dele são as mãos da libertação. Aí ele lembra do pai dele falando que o guerreiro da libertação vai vir. Depois de tudo, o Ivankov decide partir pro mar e aproveitar a liberdade. E o Kuma dizia que nunca vai esquecer do rosto dele. Também com essa cabeça de Funko Pop feio pra caralho, fica difícil esquecer, né? A Ginny fala que vai ficar aqui com o Kuma até decidir o que fazer. Nem te conto o que eles vão fazer.
Ela fala que agora, já que ela é 4 anos mais velha, vai ter que cuidar do Kuma. Foi tentar cortar lenha, mas quase quebrou a coluna. Então o garotão chegou pra fazer o trabalho duro. E depois de cortar tudo, eles iam vender. Chega de ficar catando lixo e roubando. Agora eles vão ganhar dinheiro e comer de verdade. Depois de vender tudo, eles estavam morrendo de fome. E chegou um cowboy falando que não conhece esses dois aí. Começaram a jogar pedras no Kuma, chamando ele de monstro e mentiroso por falar que só tem 9 anos com aquele tamanho. Mas a Ginny foi dar uma surra nesses ranhentos malditos. O Kuma idiota ainda foi cuidar dos dois e tirou toda a dor deles. E como você sabe, ele não pode simplesmente mandar toda a dor embora, né? Então ele tomou toda a dor pra ele. Ah, e os pivetes já fizeram um fã-clube pra ele. De noite eles finalmente comeram uma comida de verdade depois de anos. E como a Ginny comia igual um dragão, Kuma ia ter que trabalhar o dobro pra comprar comida. Ela pergunta com quantos anos o Kuma virou escravo. E quando ele disse que foi com 4, ela respondeu toda felizona, falando que foi igual ela. Mas na verdade ela tava chorando horrores de felicidade por finalmente estar livre. E o Kuma também chorava igual um recém-nascido, falando pra ela parar de chorar. 8 anos depois do incidente de God Valley, o Kuma virou pastor da igreja, onde ele ajudava os velhos da cidade, tirando toda a dor das costas e daqueles joelhos ferrados deles. Os coroas ficavam impressionados e faziam até fila pra serem atendidos. Uma velha fala que frequentava essa igreja desde quando o pai dele era o dono, e ficou surpreso quando todos eles sumiram do nada. Mas ficaram felizes que ele voltou e tem certeza que os pais deles estão felizes em algum lugar, sabendo que o filho deles virou um bom pastor. Mal sabem eles que os pais dele já viraram estatísticas pros dragões celestiais. Os velhotes não paravam de agradecer as mãos milagrosas do Kuma, e perguntaram se ele podia fazer isso nos dias de semana também. Mas a Ginny já chegou batendo o pé e gritando que ele só vai fazer isso no sábado. Disse que esses velhos vagabundos nem pagam por isso e querem exigir mais ainda. E falou que isso aqui não é um hospital, mandando todos irem embora. Mas os coroas rachavam o bico. A Japinha falava que ela tem uma boca suja, mas é tão linda. E bota linda nisso. Da filha a gente não pode falar nada porque é de menor, mas a mãe, meu amigo, era dentro sem dó. Falaram que os homens da cidade não param de convidar ela pra sair, mas ela rejeita todos porque já tem o Kuma. E ela ficou toda vermelha, mandando eles ir embora de uma vez. Mais tarde uma véia falou que pagaria o Kuma ao máximo se pudesse. Mas já é muito difícil sobreviver por causa dos impostos dos dragões celestiais. Sem contar que agora eles têm um novo rei tenebroso, o rei Bekori, que é famoso por ser frio e sem compaixão. Então se eles ficarem doentes, não conseguem pagar o tributo celestial. E quem não paga vai pro chilindró, meu filho. Eles ouviram falar que um homem foi preso esses dias e morreu de fome. O rei não dá comida pros presos e ainda baba ovo dos dragões celestiais. Já deu pra perceber que é um completo desgraçado, né? Desse jeito os velhos pobres não conseguem sobreviver. E pra não morrerem de vez, eles precisam ser saudáveis. A Ginny tava se segurando, mas o Kuma disse que se for uma dor ou um desconforto leve, ele consegue curar eles toda semana. Os fugitivos do asilo não tinham dinheiro pra dar, mas faziam um bolo de cenoura pros dois comerem, que era uma delícia. De noite a Ginny tava tremendo igual Vara Verde, enquanto o Kuma encarava uma bola de dor enorme, que era toda a dor que ele tinha tirado dos velhos folgados, e se jogou na bola do mesmo jeito que o Zoro fez quando tomou a dor do Luffy. Era tanta dor que a igreja tava quase explodindo, e ele tinha que receber tudo isso, senão ia voltar pros velhos tudo de novo. Depois de absorver tudo, ele ficou só o bagaço, e a Ginny não aguentava ver ele passar por isso toda semana. Imagina agora que os coroas queriam vir todo dia. Ela pergunta como ele aguenta isso toda semana e diz que eles nem sabem que ele tá sofrendo, mas o Kuma fala que é o único jeito de acabar com toda a dor das pessoas, já que se a dor não fosse pra alguém, ia voltar pras pessoas. Mas o mais importante é que ele tá feliz por ver todos felizes. Disse que ia treinar pra ficar mais forte, mas a Ginny fala que não é esse o problema. Mas ficou toda feliz quando o Kuma disse que os velhos deram comida pra eles. Na primeira mordida do sanduíche de presunto, ela já ficou encantada. E o Kuma pergunta se ela não quer sair com ele pra algum lugar amanhã. Aí eles marcaram de fazer um churrascão perto do rio. 5 anos depois tava tudo em paz, com a Ginny parecendo uma princesinha da Disney e o Kuma parecendo uma geladeira Electrolux com 2 portas que soltam gelo. Enquanto eles tomavam café, a Ginny simplesmente olhou pra um arco-íris e meteu pro Kuma um "bora se casar?". O menino ficou todo envergonhado enquanto ela soltava corações. Mas o Kuma deu um fora nela, ela não entendeu foi nada, falando que sabe que ele também ama ela e promete que vai fazer ele feliz. Ele fala que sabe muito bem disso, mas lembra que a mãe dele foi morta só por se casar com um bucaneiro e não quer que isso aconteça com ela. Ele tenta mudar de assunto, falando que saiu notícia do exército revolucionário. Disse que o líder deles, Dragon, era um cara muito legal e falou que um dia quer ir pro mar e dedicar a vida salvando os outros também, assim como Nika, o guerreiro da libertação. Do nada alguém bateu na porta e o Kuma achou que era alguém querendo atendimento logo cedo, mas vieram 3 tiozão com uma cesta de peixes que eles acabaram de pescar. Deram de presente pra eles e a Ginny arremessou uma bacia no pote do Kuma. Aí os malucos já racharam o bico, falando que ela tá brava com ele, mas ela tava quase chorando porque o Kuma não queria casar com ela. Então 3 anos depois, um grande incidente aconteceu no reino Sorbet. Todos os coroas estavam sendo levados presos e o Kuma apareceu do nada perguntando o que eles estão fazendo, mandando libertar todo mundo. Os lazarentos já sacaram a espada e perguntaram se ele ousa desafiar o exército real, e os velhotes não podiam se mexer nem falar se não quisessem virar presunto. Perguntaram se o pastorzinho não ficou sabendo da nova lei, que agora eles podem usar as pessoas do sua vontade. Aí o Kuma já pergunta se vão escravizar eles e lembra de quando aconteceu com ele e com os pais dele. Já tava com sangue nos olhos e os guardas falaram que essa é a vontade da majestade e que eles vão ralar um monte na mão deles até morrerem de vez. Então o Kuma já arremessa uma pata de vento que manda um dos lazarentos na parede. Mandou mais uma chuva de patas para acabar com os outros malditos. Tudo isso sem acertar nenhum morador. Os coroas já saíram correndo e os guardas falam que escravizar não vai ser o suficiente. Vão ter que dar um fim neles de
uma vez. Aí o Kuma cria aquela pata gigante que pega metade da cidade e fala que não vai deixar de jeito nenhum, arremessando pra detonar com aquelas cadelinhas do rei. Só que isso tudo foi bom pro maldito do rei, porque ele falava que os velhos de Sorbet já não conseguiam pagar impostos e estavam só atrasando o reino. Então se cortar eles fora, o reino vai se tornar rico. Enquanto isso, o Kuma foi parar lá na prisão e perguntou por que a Jeanne e os outros também estavam lá. Mas ela só riu, porque é claro que não ia deixar ele lutar sozinho, né? E perderam a linha tentando trazer ele de volta, mas racharam o bico falando que tomaram a maior surra. O Kuma dá um socão no chão e fala que tá tudo errado. Como é que eles podem escravizar os outros só por morar no sul? E diz que esse reino tá implantando uma forte discriminação contra os pobres. A Jeanne fala que esse rei vagabundo é só um fantoche dos dragões celestiais, e se eles quiserem se rebelar contra esse país, vão ter que estar prontos pra enfrentar o governo mundial. Do nada o reino começou a ser atacado por um bando de soldados armados. Correram pra avisar o rei pra evacuar, mas era tarde demais, porque os cabas chegaram metendo bala em todo mundo e botando as armas na cabeça daquele rei vagabundo. Até que um maluco cabeçudo aparece falando que não vai deixar esse otário escapar. E eu não preciso nem falar quem são essas duas lendas, né? Então, graças ao exército revolucionário, o reino Sorbet escapou por pouco de ser escravizado. Os moradores já comemoraram demais, e o Dragon falava que o meninão causou uma confusão e tanta. Eles abrem a porta da cela, e o cabeça de Funko Pop fala que ficou sabendo que o Kuma e a Jeanne foram presos, então vieram correndo pra resgatar eles. Os dois ficaram incrédulos quando viram Ivankov, e mais ainda quando viram que o homem do lado dele era o Dragon, líder do exército revolucionário. Aí o cabeça de balão grita pro Kuma se juntar a eles pra mudar o mundo. Ele fica feliz da vida, e a Jeanne fala que também vai com eles. E foi assim que os combatentes da liberdade, que juntavam todo o ódio do povo contra o governo, decidiu pegar em armas, em resposta à terrível tragédia de Ohara, e se juntaram pra formar o famoso exército revolucionário. O Dragon fala que eles ainda não têm dinheiro suficiente, então iam treinar aqueles que quiserem se juntar a eles pra pegar na pistola e lutar. O Kuma pergunta onde ele aprendeu a usar armas, e o pai ausente do Luffy fala que ele já foi da marinha, mas não conseguiu encontrar nenhuma justiça lá e meteu o pé. Então eles decidem seguir ele até o fim, e o Dragon fala que eles não vão se arrepender. Depois de um tempo, o Kuma finalmente voltou pra igreja, mas dessa vez foi só pra se despedir dos velhotes, falando que vai voltar de vez em quando pra visitar eles. Então o tempo passou e a Jeanne virou capitã das forças orientais do exército revolucionário. Ela tava toda feliz cantando o nome do Kuma, isso porque amanhã ela ia finalmente se encontrar com o grupo do meninão, e os cabas ficavam morrendo de inveja porque todas as paqueras deles são apaixonadas pelo Kuma. Mas a Jeanne manda eles acordarem pra vida porque ela é muita areia pro caminhãozinho deles. Só que nesse mesmo dia um homem misterioso apareceu, e o Dragon recebeu uma ligação de um soldado desesperado falando que a Jeanne foi sequestrada, e eles foram pegos desprevenidos pelo inimigo. Mas quando o Kuma ouviu isso, ele quase teve um infarto e não conseguia nem acreditar. Lá na base secreta do exército revolucionário, os soldados pediam ajuda pro batalhão principal, já que todos os homens deles estavam sendo derrotados um por um. Mas o Ivankov fala que eles não podiam ir porque estavam transportando muita gente ferida do reino de Goa. Então o Kuma aparece falando que ele vai, mas o cabeça de balão não queria deixar porque o ursão tava muito louco depois do que aconteceu com a Jeanne. Só que o grandão não quis nem saber e já se teleportou pro campo de guerra. Pousou igual um meteoro com sangue nos olhos, lembrando de quando ouviu que a Jeanne foi sequestrada por um dragão celestial e foi levada em um navio do governo pra virar a esposa de um desses nojentos. O Kuma saiu descendo a porrada em todo mundo e mandando voando pra longe. Usou um poderoso ursa-choque que mandou metade da cidade pelos ares, e ele sozinho conseguiu vencer aquela batalha perdida. Aí é claro que os soldados já começaram a comemorar que essa guerra de 3 anos finalmente acabou. Tudo graças ao exército revolucionário. E o Kuma não conseguia parar de pensar no exército da Jeanne, que foi completamente dizimado num ataque surpresa. E ligou avisando o Dragon que ia pegar um barco pra voltar. Então 2 anos depois a gente vê uma mulher de cabelo rosa em um navio com uma criança chorando. Mas a garota começou a rir quando tocou nas pedras azuis do rosto da mãe. E chamando a menina de Bonnie, ela fala que elas finalmente chegaram. O Ivankov vai correndo desesperado avisar o Kuma que eles receberam uma ligação da Jeanne. E os dois ficaram felizes da vida de ouvir a voz um do outro. Ela fala que finalmente conseguiu voltar e os dois quase soltam fogos de artifício pelo ouvido. Mas conta que ficou doente e foi descartada pelos dragões celestiais. O Kuma não tava entendendo nada e ela fala que gostaria de ver todos eles de novo, mas ligou só pra dizer adeus. O ursão pergunta desesperado onde que ela tá, mas ela pede desculpas porque ela tá morrendo e não vai durar muito tempo. Ele até cai pra trás depois de ouvir isso e ela agradece por toda a gentileza dele, mas pede pra ele não ir ver ela de novo. Ninguém tava entendendo nada e o Kuma sai correndo de lá, falando que só tem um lugar que ela poderia voltar. A Jeanne pede pro Dragon e pro Ivankov cuidarem dele porque ele é muito gentil, e fala pro Kuma que vai amar ele pra todo sempre. Mas essas horas o meninão tava voando mais rápido que o Superman até a igreja deles. Entrou correndo perguntando onde tava a Jeanne e só encontrou ela caída no chão. Perguntou o que aconteceu com ela e uma véia fala que ela voltou cheia de cristais pelo corpo e diz que se ela se expor à luz do sol, a pele dela fica azul e dura como uma pedra. O Kuma começa a chorar desesperado, lembrando de todos os momentos que viveu com ela, principalmente quando ela pediu pra casar com ele. Mas enquanto ele chorava, percebeu que também tinha um bebê chorando no chão. E os moradores falam que pra garantir que o bebê dela pudesse viver, ela cruzou os mares cheios de luz do sol pra chegar até aqui enquanto tava viva. E o Kuma fala pra Jeanne não se preocupar, porque ele vai cuidar do bebê dela. Foi assim que ele virou o pai adotivo da menina Bonnie, que na verdade era filha de sangue de um maldito Tenryubito. Depois de enterrar a Jeanne, ele voltou a viver na igreja. Tentava amamentar a Bonnie com uma mamadeira, mas a véia gritava que ele tá fazendo tudo errado. E desse jeito ia acabar afogando a guria. Também mandaram ele colocar ela pra dormir em uma gaiola
bola de ferro pra ele não esmagar a menina com o corpo gigante dele. E depois de muitas tentativas, ele conseguiu usar a mamadeira do jeito certo. Aí os coroas já zoaram falando que a Bonnie vai crescer sendo uma esfomeada igual a Jenny. Não demorou muito pra ela começar a andar e chamar o Kuma de papai. E é claro que ele chorou igual um bebezão de felicidade. O tempo passou e a pequena Bonnie foi crescendo cada vez mais, comendo igual um pedreiro e ficando com os vizinhos enquanto o Kuma tinha que ir pra guerra mais uma vez. Mas sempre voltava pra cumprir a promessa de cuidar da menina Bonnie. Ele lutava ao lado do exército revolucionário e até treinava um menino Sabo. Mas um dia ele voltou pra casa e a Bonnie tava com a mesma pedra no rosto que a mãe dela. O Kuma tampou todas as janelas com madeiras e os vizinhos perguntaram por que ele tava fazendo isso. Ele pede pra fechar a porta e mostra os cristais no rosto da Bonnie. Os caras iam falar que é a mesma doença que matou a Jenny, mas ele grita pra não falarem. Então os dois foram correndo pra chamar o doutor. Mas o desgraçado não acreditava que ela piorava com a luz do sol e queria levar a criança lá pra fora só pra testar. Chamaram outra médica que falava que não é a doença do chumbo branco e pediu desculpas, mas nunca viu nada igual. Mas o Kuma pede pra Bonnie não se preocupar porque vai dar tudo certo. Uns dias depois o Ivankov tava desesperado que o Kuma tava saindo do exército revolucionário e mais ainda que a Bonnie tava com a mesma doença da mãe dela. Por isso o Kuma fala que precisa ficar com ela. Aí o Dragon fala que entende ele, manda ele viver a vida dele sem arrependimentos e diz que iam perguntar pra doutores pelo mundo inteiro se existia alguma cura. Então alguns anos se passaram e a menina Bonnie completou 5 anos e tava atacando terror nos moleques da cidade. Mas eles zoavam ela chamando ela de vampira e ficavam do lado de fora da igreja, já que ela não podia ir lá fora por causa da luz do sol. Mas o idiota tomou só uma voadora servida pra aprender quem é que manda. O Kuma já vai correndo pedir pra ela tomar cuidado, porque só de ver ela perto da porta já se treme todo. Ela chama ele de marica medroso, mas falou que não queria ver ele triste. Só que ela tava boladona, porque aqueles pivetes malditos estavam rindo das pedras na cara dela de novo. Perguntou se era feio, mas era uma doença e não tinha o que ela fazer. Mas o Kuma brota do lado dela, falando que essas joias dela são lindas. E tem certeza que aqueles garotos só tão com inveja, porque queriam uma também. Aí a guria já fica toda feliz de novo. O Kuma pergunta pra onde ela queria viajar depois que melhorar. E ela queria muito ir pra Ilha do Céu, mas o Kuma nem sabia que tinha ilhas no céu. Ela fala que a Ilha do Céu fica perto do sol, então pode ser que eles encontrem Nika por lá. Aí o Kuma já começa a dançar igual doido, fazendo a dança de Nika. E a Bonnie vai correndo dançar junto com ele. Então o Ursão fala que vai ser muito divertido na Ilha do Céu e que eles vão lá quando ela fizer 20 anos. E com 19 anos ela fala que queria ir pra Ilha dos Homens Peixes. De noite o médico fala pro Kuma que a doença da filha dele chamava escamas de safira e diz que se ela for exposta à luz do sol ou da lua, as pedras vão começar a se espalhar. Mas mesmo se ela evitar a luz, a doença ainda vai se espalhar. Aí o Kuma fica incrédulo, perguntando se não tem cura, falando que a Bonnie precisa sobreviver a qualquer custo. Só que o médico fala que vai ser sincero com ele e conta que a Bonnie só tinha no máximo mais 5 anos de vida. Ela não vai viver o suficiente pra chegar no aniversário de 10 anos dela. E ainda não existe nenhuma cura pra essa doença. O Kuma volta pra casa com depressão, falando que isso não pode ser verdade, porque ela tá crescendo tão forte e saudável e não queria aceitar que não existe uma cura. Quando entrou, tomou um susto da Bonnie e caiu duro pra trás. Ele fala que ela devia estar dormindo, mas ela disse que ouviu alguma coisa sobre 10 anos. Só que o Kuma não conseguiu contar a verdade. Diz que ela só vai conseguir se recuperar quando tiver 10 anos. Aí ela já fica toda feliz e pergunta se com 10 anos vai poder viajar com ele. E ele fala que é claro que sim. Então mais um ano se passou e o pesadelo voltou pro reino de Sorbet. Os velhos foram correndo até a igreja, falando que o rei Bekori voltou. Depois de 16 anos, aquele demônio voltou pra assombrar a cidade, falando que vai queimar vivo todas as pessoas que arrastaram o país pra baixo. E aquele maldito já tinha começado a passar a peixeira nos cidadãos. Era só o que faltava, né? No próximo episódio, o Kuma vai sair em uma jornada pra salvar a vida da sua linda filha. Ele vai conhecer um gênio cientista no fim do mundo, mas será que ele vai ser do bem ou do mal? E qual vai ser a condição absurda que ele vai pedir em troca da cura pra Bonnie? É isso que a gente vai ver no próximo vídeo. Então se você já tá ansioso e quer que eu traga o próximo episódio assim que lançar, já comenta One Piece 1132. Arrebenta o botão do like e se inscreve no canal pra gente bater 1 milhão de inscritos até o final do ano. Faltam só mais 840 mil, eu acredito. Aproveita pra assistir esse próximo vídeo aí na tela que tá brabo demais. Eu vou ficando por aqui, valeu e falou! Até a próxima, Luffy.